Olá, estamos iniciando hoje o FatoCast, o podcast do Polo de Extensão da UERJ em Nova Friburgo. Por que Fato? Fabricando alegria, tecendo oportunidades. Definimos esse como slogan do Polo para que a gente possa, ao longo das próximas semanas, meses, realizar um trabalho voltado à transformação das pessoas. E é com muita alegria que a gente recebe hoje o coordenador da área cultural do nosso Polo, Davi Macena, que dispensa apresentações. Davi, muito bom tê-lo conosco. Muito obrigado, mas é importante a gente explicar que o Fabricando Alegrias é devido à UERJ ocupar hoje um prédio que foi emblemático, né, no processo industrial e de desenvolvimento de Friburgo, que é a antiga fábrica de Filó, né? E tecendo porque a fábrica de Filó, na verdade, se inicia na área de tecelagem, na área têxtil, né? E depois é que passa para a lingerie através da Triunfo Internacional. Mas é muito simbólico isso, né? Muito forte, né? E a gente precisa até fazer aqui uma referência ao Cláudio Lamblé, que no momento daquele brainstorming, com dezenas de pessoas participando, trouxe o insight. Exatamente. E aí consagrou o fato, exatamente nessa direção. A UERJ funciona hoje nas antigas instalações da fábrica Filó, uma fábrica muito importante na estruturação de Nova Friburgo. Aliás, Davi, entre os anos 1910 e 1940, tivemos a vinda de 4 grandes indústrias que configuraram a nossa cidade. Transformações ocorreram nas últimas décadas e a UERJ, a partir de 2012, ocupa parte das instalações da fábrica. Exatamente por conta disso a gente cria esse slogan, Fato, fabricando alegrias, tecendo oportunidades. Davi, vamos falar um pouquinho agora como tem sido aí esse início. Houve a assinatura de um termo de cooperação entre a Prefeitura de Nova Friburgo e a UERJ no finalzinho de junho. Logo em seguida iniciamos os trabalhos de planejamento, organização, e a gente tem visto agora as oficinas deslanchando. Fala um pouquinho sobre essa oportunidade para Nova Friburgo. Eu acho isso inusitado, na verdade, né? Eu acho que muito além de reforçar corpo docente da Secretaria de Cultura, porque sem sombra de dúvidas isso acontece, ocorre, né? Mas não é esse o propósito. Eu acho que sobretudo, a gente possibilitar que as comunidades periféricas, que a gente saia do centro da cidade, né? As cidades do interior, elas giram muito em torno do centro, né? Da estrutura central da cidade, que é o centro nervoso. Não é diferente em Friburgo, uma cidade de 200 mil habitantes, mas a ideia é exatamente atender outros setores, outras comunidades, né? Outras pessoas, através de diversas atividades. Na área de cultura, nós temos o teatro, que é muito interessante, a experimentação do teatro, né? O quanto isso contribui na formação do indivíduo de caráter e encoraja, né, o jovem ao enfrentamento através das técnicas de dramaturgia, dramatização e teatro, né? Nós temos também roteiro e temos também canto coral e voz, né, com um mega profissional. Nós temos ainda danças urbanas, temos as danças sociais, que são as danças de salão. Estou esquecendo alguma coisa. Temos violino, piano e violão, né, teclado e violão. Esquecendo mais o quê? Tem mais atividade aí, não tem? Tem mais atividade. Mas vamos lembrar aí os nomes dos profissionais então, também. Luciana Teatro, Barbosa Teatro. Maravilhosa, né? Maravilhosa, com uma formação, inclusive, em Portugal, né? Depois, uma especialização em Portugal, tem uma vasta experiência. Cláudio Lamblé, um bailarino. Que não tem Lamblé no sobrenome. Mas que usa o Lamblé, né? Se tornou conhecido como Lamblé, né? O Cláudio, ele é um jovem bailarino, trabalhou aí em várias companhias e já esteve, inclusive, recentemente na Índia, gravando alguns clipes musicais. É um bailarino que já participou de clipes com diversos cantores famosos e tal. Nós temos o Ricardo Rocha, né, que é um baluarte das danças sociais, um fenômeno, ex-aluno de Jaime Arocha, discípulo de Jaime Arocha, que por sua vez é discípulo, né, da grande dama de salão. Impossível ficar parado perto do Ricardo. Não, é um fenômeno. A forma como ele conduz, né, como ele envolve as pessoas, né? Então nós temos aí 3 atividades. Nós temos o Bruno, um jovem professor de música, né, um jovem profissional da área de música, que trabalha com violino, com musicalização, com teclado e com violão. Nós temos ainda o Volgran, da né, percussão, que tem um saber popular, também. craque da percussão,
né, que também vai estar envolvido, desenvolvendo inclusive instrumentos a partir de materiais reciclados, né, ensinando como se tira som do corpo, né, e ele tem todo um traquejo nisso. Foi responsável pela primeira ala de tamborins de mulheres numa escola de samba de Friburgo. Isso é muito bacana. Nós temos, além desses 5, nós temos... É muita gente? Sempre é muita atividade, né? Nós temos, então, a Bibiana Bauerman, que é outra fera, formada em comunicação social, em roteiro, que vai trabalhar com isso, com contação de história, e também com um trabalho todo de oratória, né, diante do público. E nós temos um cracão que está até aqui, né, fazendo a filmagem, né? Temos o cara o sabe tudo. Da Montanha Filmes. O cara é um monstro. Que é um câmera maravilhoso, editor e diretor de imagens, né? Esse é um monstro mesmo. Então são muitos profissionais, fora a área de educação. Que a gente vai trazer mais à frente o professor Raul, vamos trazer também o Taian do esporte. Isso, e fora a área de esportes, que também congrega um timaço de profissionais. Aliás, tem essa integração, né? Algumas áreas integram muito com o maestro Alfredo. O Alfredo, né? Que é fonoaudiólogo, formado em música pelo Conservatório Brasileiro de Música. Vai fazer também, paralelo às atividades de canto coral, o grande coral da UERJ, né? Que vai congregar a população, não precisa ser da UERJ para fazer parte, começa no dia 22 agora. E também vai fazer um trabalho de musicoterapia, né, para professores da rede municipal de ensino. Aliás, esse diálogo foi muito bom, né? Muito, muito, muito. Aliás, tem sido muito bom o diálogo com a Secretaria de Cultura e também com a Educação e com a Assistência Social, que nós também pretendemos fazer um trabalho no Centro de Convivência, né, da Melhor Idade, que que hoje funciona na CEF, na CEF, que é a desconstrução, né? Danças urbanas para idosos, dança de salão, canto coral, teatro, né? É a oportunidade de experimentar coisas novas, né? Eu acho que vai ser enriquecedor e tem sido já muito interessante. São 20 e poucos profissionais, né, Marcelo? Isso. E é muito interessante a gente falar, né, Davi, porque a UERJ tem uma tradição em Nova Friburgo focada na área científica, tecnológica, engenharia mecânica, engenharia de computação, mestrado e doutorado em modelagem computacional, mestrado em materiais, e com o polo de extensão a gente começa a abrir novas possibilidades. E você é um entusiasta. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho 31 anos de UERJ. Queria que você falasse um pouquinho sobre a UERJ, sobre a importância. Eu acho que vou chover numa olhada e dizer que o brasileiro não tem memória, né? Mas a UERJ, desde os anos 80, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela tem uma importância no processo cultural dos fluminenses, né? De todo o estado do Rio de Janeiro, né? Por acaso eu sou fã da UERJ porque minha mulher estudou, formou-se em Educação Física na UERJ, tem um orgulho imenso. Mas, por exemplo, na área artística, na área de dança, aquela concha acústica da UERJ no Rio, ela tem uma importância emblemática, porque ali começaram os grandes festivais de dança dos anos 80, do Jazz Dance, que foi um fenômeno no Brasil, começaram ali, surgiram ali, né? A gente não pode esquecer a professora Zezé de folclore, que resgatou toda uma cultura do estado do Rio de Janeiro em termos bem do folclore e das tradições, né? Então ela teve uma importância muito grande também. A gente não pode esquecer da licenciatura em artes plásticas, né? É uma faculdade que tem uma formação muito rígida e muito competente, que lança no mercado grandes professores, inclusive de arte e educação, porque a Faculdade de Educação da UERJ é muito importante, né, em todo esse processo. Sem falar do jornalismo, sem falar dos grandes juristas, oriundos dos professores, da UERJ professores brilhantes, né? Luiz Roberto Barroso foi professor do curso de Direito da UERJ, né? Então a gente tem aí grandes nomes e a gente deve muito à UERJ, isso é indiscutível. Então para mim é muito emocionante poder hoje receber o convite para coordenar esse polo de cultura da UERJ em Nova Friburgo, que é o polo de extensão, né, da UERJ, e acho que isso tem uma vida muito longa, sabe? Eu vislumbro isso, eu acho que nós estamos iniciando aí, arando, jogando a semente, né, mas eu acredito então que em 2023 nós possamos aí, muito além de só experimentar,
iniciar uma formação nas artes, né? A arte é transformadora, a gente fala polo de cultura, área de cultura, a gente sabe que são as artes, né? Inicialmente, mas que nós podemos avançar. E vamos avançando em outras frentes também. Sem dúvida, né? sem dúvida. Chegando a alguns bairros periféricos, o Volgran faz um trabalho muito interessante já numa quadra de escola de samba em Nova Friburgo. Para quem não sabe, Friburgo tem uma tradição em escolas de samba, né? São escolas com mais de 70 anos de existência e de atuação. Então eu acho que a UERJ vem coroar, né, as artes em Friburgo, o movimento cultural, com a competência e com a chancela de uma das mais emblemáticas e importantes instituições de ensino e conhecimento do Brasil, né? Com alguns grandes desafios. Um deles, por exemplo, contribuir para que seja dada vida à Praça Celso, que é um projeto que você já acompanha há alguns anos, né, Davi? Desde 2009, né? Eu digo que é um projeto chorão, né? Projeto que vem se arrastando, os governos mudam, o projeto já se descaracterizou em algumas questões e vão tentando se ajustar, mas eu acho que faltava exatamente um parceiro como a UERJ que pudesse dar vida ao projeto da Praça Celso, que funciona maravilhosamente bem em vários estados do Brasil, né? Infelizmente em Friburgo vem se arrastando ao longo dos anos, com muitos equipamentos comprados, adquiridos pelo município, mas ainda sem a forma final para que possa funcionar. E eu acho que o projeto de extensão da UERJ vai colaborar para que aquele espaço que é de cultura, que é de assistência social e é de esporte, possa retomar a sua função, o seu papel, né? Eu acho isso super importante. Tivemos agora no final de julho o Domingo de Lazer e nessa ocasião tivemos a participação de alguns profissionais do Polo. Sensacional, né? Maravilhoso, né? Sensacional, isso é indiscutível, né? É muito interessante quando você leva para a rua a atividade, né? As cidades são orgânicas, né? Esses equipamentos culturais urbanos precisam ser ocupados, né? Precisam voltar a ter função social, né? As praças, as ruas, né? Eu acho que o fato, essa célula, né, de esporte, de educação e de cultura vai ocupar esse espaço e vai retomar a importância da sociabilidade, né? Porque são espaços para isso, para troca de experiências, para vivências. Eu acho que foi muito bacana, a gente assistiu o professor Ricardo Rocha mobilizar ali 500 pessoas, uma facilidade, domínio que ele tem do que ele faz, do que ele gosta de fazer, né? O professor Cláudio Lamblé também. Foi muito interessante, muito interessante. Muito especial. Para quem quiser nos acompanhar no Instagram, Polo UERJ Nova Friburgo. Instagram criado há poucas semanas e já temos quase 1000 inscritos. E vamos crescer muito ao longo das próximas semanas e meses. Davi, quais são os grandes desafios nesse início de implantação? A gente imagina inicialmente aplicar as atividades em determinados espaços e aí verificamos que ainda não há uma cultura de utilização, e aí você busca outros espaços que já tem uma concentração de pessoas, por exemplo, as escolas, e é importante a gente registrar essa abertura que a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Caroline Klein e toda a sua equipe, tem feito, tem oferecido. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios iniciais. O primeiro grande desafio é o desafio da motivação, né? Nós passamos aí 2 anos com uma pandemia, nunca tínhamos vivido isso, né? Então, estar na escola tem sido desafiador, né? Para a escola e para o público, né? Para o aluno. Desabituamos, né? Motivação, né? Motivar o aluno ao aprendizado, motivar o aluno ao conhecimento. Não é tão simples assim. Mas eu acho que a arte tem esse papel transformador. A arte tem o papel do resgate, da transformação, da reflexão. E eu acho que a arte vai ser muito importante nesse processo, né? De trazer de volta. O mais difícil nesse momento é identificar exatamente os públicos, né? Aonde estão os vácuos, né? Aonde a dança de salão é importante e tem gente ávida pela oportunidade de ter acesso. Porque mais do que a oportunidade é o acesso. Sim. Porque a oportunidade muitas das vezes o bairro possui algum curso, alguma academia, algum conservatório de música, mas as pessoas não têm capital, as pessoas não têm poder aquisitivo para comprar um instrumento ou para pagar uma mensalidade. Eu acho que aí é que entra o Polo, né? O Polo entra para atender, sobretudo para possibilitar, né? Através da acessibilidade, essa experimentação. Depois que experimentou,
a arte tem esse poder, né? A arte é contaminadora, né? Aí o menino chega em casa já entendendo o que é ler uma pauta musical, onde fica o dó, onde fica o ré, ou qual é o movimento de dança para aquele funk que ouve habitualmente no seu grupo social, ou o canto que ele sempre desejou, projetar a voz muito além da palavra, e aí ele descobre que ele é capaz de cantar, né? A musicalidade está dentro de todos nós, e a gente tem esse olhar, e a equipe de cultura tem esse olhar. A arte é para todo mundo, a arte não escolhe, né? Os agentes artísticos, foi o tempo em que você dizia assim, ele é virtuoso, ele nasceu para aquilo. Não, a arte abraça todo mundo, a arte quer todo mundo. E a proposta da UERJ não é formar grandes artistas, mas possibilitar que grandes artistas se descubram através do contato. Oportunizar, né? Então essa oportunidade, a gente começa com essa identificação de público. Eu acredito que dentro de 30, 60 dias, a gente vai ter uma demanda muito maior, né? E a gente vai ter que repensar de que forma atender a esses públicos todos, né? E vai ser sempre um desafio. Trabalhar com o ser humano é sempre um desafio. Você é mestre e doutor, sabe disso muito melhor do que eu, né? E entende, né, de que forma essas instituições que trabalham com o ensino caminham e quais os desafios que elas têm ao longo dos próximos anos. Mas tem sido esse desafio e é sempre muito bom. E a galera está energizada, né? A gente percebe assim uma integração, uma motivação. Eu acho que quando você descobre uma mentoria, né, a oportunidade também para o profissional, né? Porque a gente fala de oportunidade só para o público, né? Mas o próprio profissional precisa dessa oportunidade, precisa do tratamento digno que a UERJ dá a eles, para que eles possam desenvolver também um trabalho digno, né? É uma relação... Círculo virtuoso. É uma relação de vai e volta, né? De movimento constante, né? É orgânico, né? Educação é orgânica. Verdade. Estamos estreando hoje o FatoCast, o podcast do Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo. Por que Fato? Falamos no início, fabricando alegria, tecendo oportunidades, aproveitando o fato duplamente, do Polo de Extensão está sediado numa antiga fábrica de Nova Friburgo, uma importante e tradicional fábrica, Filó, onde nós estamos irradiando uma série de ações. Davi, as pessoas que estão nos acompanhando agora, que queiram ter acesso às atividades culturais do Polo, qual o movimento que elas precisam fazer? Nós estamos no Instagram, né? Polo UERJ Nova Friburgo. Esse é um caminho, nós temos os contatos da Oficina Escola de Artes, no centro da cidade, o Ponto de Cultura de Olaria, o Ponto de Cultura de Conselheiro Paulino. São lugares que você pode procurar e que com certeza terão as informações. E essa semana a gente está lançando um link. Isso. Né, para matrícula, deve entrar no ar amanhã, né, na área de cultura, com essas atividades, com os horários e com essas oportunidades para que você possa realizar o seu desejo, o seu sonho, nem que seja de experimentar alguma coisa, né? E nós fizemos esse trabalho durante o mês de julho, né? Isso. Alguns profissionais deram aulões e propiciaram que nós também, professores e coordenadores, pudéssemos ter contato com o teatro, com a dança de rua, com a dança de salão, com a percussão, e foi muito rico, né? Muito rico. Muito especial. Davi, quero te agradecer por essa participação. Eu é que agradeço. Te deixar aí esse minuto final para as suas considerações no primeiro episódio do FatoCast, podcast do Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo. Bom, muito honrado de estar aqui na estreia do FatoCast, né? Eu tenho absoluta certeza do sucesso, né? E faço até um trocadilho aqui, né? É fato que a UERJ veio para mudar Friburgo, né? Há 30 anos mudou já Friburgo, tem mudado permanentemente e agora com o Polo de Extensão vai mudar ainda mais, né? Com certeza. Eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa engrenagem, dessa cadeia produtiva que vai colocar a UERJ numa outra escala em Friburgo, agora abrindo seus braços artísticos, esportivos, educacionais, né? Muito além dessa formação incrível dos engenheiros de Friburgo, dos matemáticos, dos tecnológicos, né? Engenheiros de computação. Dos tecnológicos, mas eu sempre repito aquela frase que eu digo, né? Lembrando que todas as ciências são humanas, inclusive as exatas.
porque elas só servem para a gente, né? Verdade. Então é uma alegria e um prazer. Muito bom, Davi. Agradecer aqui ao Marcos, toda a sua equipe. Tenho certeza que teremos aí excelentes podcasts. A partir de hoje, FatoCast, o podcast do Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo. A cada semana, um profissional que participa das atividades do Polo, trazendo contribuições àquilo que tem feito em prol de Nova Friburgo, da nossa comunidade, da nossa região. Grande abraço, até a próxima.